Muito bem. Já podemos iniciar, Daniele. Temos 70, 40, 80, 80, 90. 100. Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar. Eu, Daniele, permiti a você a lista de assistentes, por si você quer ir vendo quem está já conectado. Pode ir nombrando, dando felicidade. Buenas tardes. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, boa tarde. Nós já estamos aí com um bom número de participantes, mas então já vamos começar o nosso evento. Boa tarde, bem-vindos ao primeiro webinar da série voltada para os desafios da Covid-19, né, organizados pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, e com o apoio e o suporte do portal 333 Brasil. Meu nome é Daniele Souza, eu sou gerente de comunicação da ABCS, e junto com a Charlie, que está aí acompanhando a gente, Ludic, diretora técnica da BCS, médica veterinária e doutora em medicina veterinária. Vou conduzir esse bate-papo importante com foco nos desafios dos frigoríficos em tempos da Covid-19. Tá? Hoje a gente vai dar um destaque maior aí nas realidades do Brasil e dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a parceria da 333 Brasil, né, e de toda a América Latina, que também está nos acompanhando, que nos proporcionou esse espaço e conseguiu ampliar a nossa divulgação para que a gente pudesse realizar esse encontro com tantos países aí que estão interessados nesse nosso debate. Nós já contamos aí com 160 participantes e gostaria agora de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, né? A médica veterinária, auditora fiscal federal agropecuária e diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Ana Lúcia Viana. Bem-vinda, Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, Ana Guaíba, que também é médico veterinário, doutor em ciências veterinárias e auditor fiscal federal agropecuário também do Ministério da Agricultura. Bem-vindo, Adriano. O médico veterinário também com ampla experiência no exterior e gerente de serviços técnicos para as Américas da PIC, localizado nos Estados Unidos, José Piva. É um prazer contar com o Piva aqui de novo, aqui em mais uma conversa com a BCS. Bem-vindo, Piva. Obrigado, é um prazer estar com vocês. E nosso encontro de hoje também conta com a participação especial do engenheiro mecânico com pós-graduação em Engenharia de Qualidade e Global Head de RH e Excelência Operacional da JBS nos Estados Unidos, Eduardo Noronha. Ele participará somente da primeira parte do nosso webinar, porque ele tem uns compromissos já agendados, mas já agradeço, viu, Eduardo, a sua disponibilidade de participar conosco. Bem-vindo. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Então, antes de iniciarmos a nossa programação, eu gostaria de convidar o presidente da BCS, o Marcelo Lopes, para dar as boas-vindas para todos vocês. Então, eu vou passar aqui a câmera para ele e também vou compartilhar aqui uns slides para a gente começar. Roberta, tá dando aí? Por favor, comando para compartilhar a tela. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Lúcia, boa tarde, Piva, Eduardo e o Adriano. É um grande prazer, Charlie, é um grande prazer estar aqui com vocês. Para nós é muito importante esse desafio de mostrar aos produtores e a toda a comunidade da suinocultura os desafios que nós temos junto aos frigoríficos nesses tempos de pandemia, né? Só que para que vocês entendam um pouquinho do universo da Associação Brasileira, ela representa em torno de 95% do rebanho. Nós estamos em 16 estados, né, com 16 afiliadas em todo o Brasil e representando em torno de 1.931.000 matrizes, que é a totalidade das matrizes do nosso Brasil. Pode passar.
A BCS, ela também vem facilitando, né, tendo acesso a esses trabalhos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, né, que é um fundo voltado ao processamento de bem-estar dos animais, de gestões políticas e ambiental integrada para desenvolver novos caminhos até a mesa do consumidor, através desse fundo que nos possibilita fazer todos esses trabalhos, levando a comunicação a todos os nossos produtores e ligados à nossa cadeia da suinocultura brasileira. Pode passar, por gentileza? As nossas associações que participam também do Fundo Nacional de Desenvolvimento são essas associações que estão ligadas a esse fundo, que participam voluntariamente do fundo, contribuindo para que a gente possa levar informações. As empresas amigas, por favor, aliás, os frigoríficos, no primeiro momento, também são frigoríficos parceiros desse nosso fundo, e também nós temos as empresas amigas, que são empresas que colaboram também para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura. Essas são as empresas que participam conosco. O importante, pode passar, por gentileza, e além disso, temos um varejo, um grande varejo, um dos maiores varejos da América Latina, que participa também juntamente conosco, contribuindo, né, com as informações do Extra e o Grupo Pão de Açúcar, que está conosco também, para que a gente possa viabilizar novas informações. A BCS vem trabalhando nessas épocas de pandemia, levando informação, orientações para as granjas e seus colaboradores, né, com os cuidados no deslocamento para transporte coletivo, sempre levando em consideração as informações responsáveis trazidas junto ao Ministério da Agricultura, as perguntas e respostas e a prevenção junto às granjas. Nós disponibilizamos sempre um checklist para que as granjas possam trabalhar e ter uma noção daquilo que está sendo feito, se estão de acordo com todo o material. Lembrando que esse material todo está disponível no site da Associação Brasileira, pode passar, né? E uma declaração de atendimentos aos requisitos para reduzir o risco de contágio. Essas declarações elas são muito importantes, a gente tem vivido alguns problemas em granjas, principalmente aqui no país, e a gente tem visto que, junto ao Ministério Público, são importantes declarações para que a gente possa informar as atividades que estão sendo feitas junto aos produtores e comunicar também que isso está sendo feito ao Ministério Público. Então, eu vou passar a palavra para você, Charlie e a Dani, mais uma vez, e deixo aqui o meu agradecimento em nome de todos os produtores, a todos os convidados que aqui estão. Um abraço a todos e tenham boa tarde. Bom, obrigada, Marcelo. Antes de eu passar a palavra para a Charlie, só para a gente poder organizar um pouco como é que vai funcionar a nossa conversa hoje. Tá? Então, nós vamos convidar todos para participarem e enviarem as suas perguntas, né, por esse espaço que você tem disponível aí do lado direito da sua tela. Então, vocês podem ir enviando suas perguntas, que a gente vai iniciar com algumas já pré-selecionadas pela equipe técnica da BCS, que a Charlie vai conduzir aí, e depois a gente abre essas perguntas do público para poder fazer aqui para os nossos convidados. Charlie, então, a palavra está com você. Vamos juntos aí nesse webinar, que tenho certeza que vai ser um sucesso, com muitas informações importantes. Obrigada, Dani, obrigada a todos vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer, a gente está com uma conexão aí, um grande alcance, né, aos colegas que estão do Chile, do Peru, da Argentina, Angola, Bolívia, Paraguai, Colômbia e Equador. Nossos agradecimentos aí pelo alcance, né, em especial à plataforma 333, que possibilitou essa conexão. Então, pessoal, a gente quer fazer aqui um bate-papo de forma informal, né, com os colegas do Ministério da Agricultura, JBS Estados Unidos, né, e a PIC, e em conjunto com o Adriano Guaíba, que está à frente de um importante CIF no Rio Grande do Sul. Nosso objetivo aqui é compartilhar as experiências, né, e, nesse sentido, a BCS está trazendo uma série de webinars técnicos, né, começando hoje
e é uma série que vai envolver vários eventos técnicos, né? Então, são eventos a cada 10 dias, então estejam conectados conosco. Dani, você consegue projetar para o pessoal a nossa série? Então, nós vamos começar hoje, né, com os desafios para os frigoríficos, né? E sendo que no dia 17 teremos o Marcos Young e as empresas brasileiras compartilhando os desafios que estão sendo enfrentados frente à Covid-19. Então, é o setor privado compartilhando o que está sendo feito. E no dia de hoje, a gente vamos ouvir bastante as experiências dos Estados Unidos em relação como administraram lá o enfrentamento à Covid-19 e o Ministério da Agricultura com todas as suas orientações, né, para o setor privado aplicar. Também teremos uma série de webinar com impactos econômicos, né, com Mendonça de Barros também, no primeiro bloco, e também a relação com o mercado asiático, né? Então, devemos contar novamente com o Ministério da Agricultura para falar, né, sobre os novos mercados, como que está a relação Brasil-China, né? E provavelmente teremos a ministra Tereza Cristina participando, né, nesse bloco. No segundo bloco, nós vamos trazer, e essas já são as datas, né? Teremos os assuntos específicos, Seneca vírus, a questão da redução do uso de antibióticos, né, que é uma demanda global, né, precisamos proteger a eficácia dos nossos antibióticos e buscar o uso racional, a redução. Então, a gente deve falar muito nas fábricas de rações, as melhorias, associar o bem-estar animal, a redução do uso, a melhoria da biosseguridade nas granjas. E na série 3, não mais importante, falaremos de peste suína clássica, peste suína africana, falaremos do controle populacional de javalis, que é uma situação, né, junto com o pessoal da Espanha, né, e junto com o Ministério da Agricultura, trabalharemos essa temática do controle populacional de javali. E assim encerramos a série. Então, começaremos agora, e aí peço para vocês colocarem nas suas agendas esses importantes eventos, né? E agora, gostaria de começar o nosso webinar de hoje com a palavra da nossa diretora do DIPOA, Ana Lúcia Viana. E eu gostaria, Ana, que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho que o DIPOA tem feito, o Ministério da Agricultura. Teve a publicação das orientações para os frigoríficos brasileiros, né, em razão da pandemia, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses procedimentos, como que o Ministério da Agricultura está trabalhando com os frigoríficos no enfrentamento dessa situação. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Agradeço o convite para participar desse debate. É super construtivo esses momentos que a gente tem para discutir com, efetivamente, quem sabe, quem está vivenciando o dia a dia, de organizando a fiscalização, a inspeção junto aos estabelecimentos frigoríficos. O mapa, desde o dia que foi decretada a pandemia, a gente já vem tomando várias ações para prevenir o contágio dos nossos servidores e manter as atividades que foram consideradas essenciais no decreto presidencial 10.282, de 20 de março, e para garantir que não falte alimento na mesa do nosso consumidor brasileiro e também não falte alimento na mesa dos nossos parceiros comerciais. Então, a gente vem orientando nossas equipes de inspeção que estão na ponta a fazer ou cumprir as atividades que foram consideradas como essenciais por nós, que são a inspeção antemortem, pós-mortem, a fiscalização com base em risco, e, além disso, avaliar
o que as empresas têm proposto como medidas para conter o avanço da doença dentro da indústria entre os seus colaboradores. Não é muito o papel do MAPA determinar o cumprimento de uma medida ou outra. Tem a Secretaria do Trabalho, que é ligada ao Ministério da Economia, temos o Ministério da Saúde propriamente dito. Mas, como nós temos um papel importante para o fornecimento de alimentos, se a gente tem um estabelecimento que ele é eventualmente interditado, ele tem a sua capacidade reduzida, a gente tem um impacto na inspeção, a gente pode ter um impacto no abastecimento de alimentos para a população. Então, em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia, o MAPA editou as orientações gerais que são recomendações para a contenção da Covid dentro dos abatedouros, dos frigoríficos. E essas medidas, elas começam lá já no trânsito dos trabalhadores que vêm eventualmente em transportes que são fornecidos pelos estabelecimentos. Então, a empresa já deve fornecer EPIs para que os colaboradores se desloquem de suas residências já utilizando máscaras, cumpram um distanciamento dentro dos meios de transportes, colaboradores que eventualmente tenham qualquer tipo de sintomatologia respiratória ou sintoma de gripe, sinal de gripe, ele não deve ingressar nesse transporte para ir ao trabalho. Chegando no frigorífico, são recomendações, aferida a temperatura de cada um desses colaboradores antes de que eles possam ingressar nos vestiários para fazer a troca de roupa. Dentro da fábrica, propriamente dita, as questões de higiene, elas já são cumpridas, que a gente sabe que dentro de um frigorífico tem regras de biossegurança e de higiene dos funcionários que devem ser atendidas à risca. Todos os estabelecimentos têm uma frequência de higienização que são previstas já, e tem que estar prevista nos seus programas de autocontrole, mas que a gente tem regramento do Ministério da Agricultura propriamente dito. Então, com relação à higienização das áreas comuns, da higienização das instalações de abate, isso a gente não tinha tanta preocupação, porque obrigatoriamente, para manipular alimento, o estabelecimento deve cumprir. Então, com relação para garantir essa saúde dos funcionários e evitar a disseminação da doença, foi recomendado, em conjunto, por todos nós, que se tivesse um afastamento mínimo de 1 metro entre cada colaborador, caso eles não tivessem todos os EPIs que são recomendados na norma, ombro a ombro, ou utilização das face shields, que são aquelas viseiras de acrílico, aquela máscara de plástico, que ir além da máscara propriamente dita, além de orientar todos os colaboradores dos procedimentos de higiene pessoal, lavar a mão, usar álcool gel, disponibilizar esse álcool a todo tempo, nas áreas comuns, de convivência comum, vestiários, sanitários, refeitório, área de descanso, promover o afastamento dessas pessoas, instalar equipamentos preferencialmente que ofereceriam algum tipo de barreira para evitar aquele contato, aquela aglomeração entre os colaboradores, espaçar os horários de intervalo, de almoço, para que não tenha uma aglomeração muito grande dentro dos refeitórios. E, além disso, fazer a testagem, que isso vai ser uma novidade que vem numa nova regra, que vai ser uma instrução normativa conjunta ou uma portaria, ainda está se decidindo qual que vai ser o instrumento adequado, conjunto Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e Ministério da Saúde, que aí vai trazer as regras, efetivamente isso aí vão passar a ser regras, porque passam a ser portarias, ou instrução normativa deverão ser seguidas,
e essa atualização vem propondo uma testagem em massa dos colaboradores, com consequente afastamento daqueles que forem positivos, em caso de PCR positivo, ou de sorologia, se for ou a sorologia foi IgM ou IgG, já separar esses colaboradores também, sempre no mínimo por 14 dias. Evitar, né, além de tudo isso, né, evitar viagens, todos os eventos do mapa, efetivamente, agora falando dos nossos servidores, foram cancelados, a gente não realizou mais nenhum tipo de evento que tivesse uma concentração de pessoas, foram afastados todos os colaboradores considerados como grupo de risco, os do mapa, né? E todos os servidores com mais de 60 anos, gestantes, lactantes, estão afastados das atividades mesmo consideradas essenciais. E nas sedes, todos os servidores também foram dispensados da atividade presencial, mas são todos que têm condições trabalhando remotamente. Tanto que a gente tem, atualmente, ainda assim, 85% da nossa força de trabalho do MAPA, do Ministério da Agricultura, está trabalhando presencialmente. A gente está com 15% de servidores do MAPA executando essas atividades remotas, né? Isso eu falo da inspeção de produtos de origem animal. A gente tem acompanhado diariamente, por meio das nossas chefias regionais, dos chefes dos CIPOAs, nos atualizam de informações necessárias diariamente dos acontecimentos junto aos estabelecimentos de abate, os frigoríficos. Está tendo auditoria de outro órgão, teve alguma notificação, tem algum caso, está aumentando o número de casos de positivo, tem um caso, teve uma interdição, teve uma liberação, isso a gente acompanha diariamente. A gente tem painéis que são de acompanhamento também, com casos das cidades, principalmente daquelas levando em conta as cidades que a gente tem frigoríficos instalados, embora a gente saiba que um frigorífico instalado numa cidade, ele tem colaboradores em cidades vizinhas, então tem esse fluxo de pessoas entre as cidades vizinhas dos frigoríficos. Mas, de qualquer forma, a gente tem avaliado essas informações, está cuidando diário, né? A gente tem essa atualização diária da situação das cidades onde estão localizados os frigoríficos e das cidades vizinhas, além de ter um acompanhamento, mas aí já é semanal, dos casos de positividade dentro dos frigoríficos. Isso a gente também está acompanhando. Então, a gente tem isso tudo num painel e a gente acompanha essa evolução de casos, né, dentro e nas cidades. Essencial, porque a gente tem uma preocupação. Né? Essencial esse trabalho de toda a rede do Serviço Veterinário Oficial, junto aos serviços dos CIFs, né, para essa comunicação rápida e, principalmente, né, de ter esses protocolos todos, os documentos oficiais, porque há muitas dúvidas, né? Um ponto que você falou muito, a questão de sair alguma orientação em relação aos testes. Diariamente, a gente recebe muitas perguntas, onde comprar os testes de diagnóstico, uso PCR, uso sorologia, e até nesse sentido eu gostaria de passar para o Guaíba um pouquinho complementar, que eu acho que 2 pontos bastante importantes que tu falou, e depois eu quero também o contraponto dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem uma condição bastante diferenciada, é a questão do transporte coletivo, né? Então, assim, não deixa de ser um ponto crítico para nós, né? Em frigoríficos, indústria, o transporte dos colaboradores, né?
E, nesse sentido, Guaíba, você que está nos frigoríficos, que orientações têm sido adotadas, né? Já que o plano também, esse plano, o protocolo do MAPA traz orientações, mas na prática, o que você poderia compartilhar conosco em relação ao transporte coletivo dos colaboradores? Que vocês enfrentaram bastante problemas no Rio Grande do Sul, né? Em relação fechamento de alguns, paralisação de alguns frigoríficos, né? Guaíba, acho que a conexão... Sim. Bom, novamente, boa tarde. Boa tarde. Tá ruim? Estamos te ouvindo. Eu estou ouvindo vocês bem. Tá. Ok, boa tarde, novamente. Agradeço o convite que foi feito para participar e gostaria de saber se é possível projetar algumas imagens para ilustrar o questionamento da Charly, se a organizadora me der a autorização. Eu vou aguardar, então, ela... Liberar a organização. Ok, já estamos projetando, Guaíba. Ok. Liberado. Bom, primeira questão que foi importantíssima de ser feita foi a redução em 50% da capacidade dos passageiros relativos aos ônibus que trazem os funcionários para trabalhar no matadouro. Então, conforme pode ser visto aí na fotografia, poltronas são bloqueadas com fitas de isolamento e cada poltrona é identificada com o nome do colaborador. Então, todo dia que ele vem para trabalhar, ele sabe qual é dessas poltronas, das que estão liberadas, que ele pode sentar. Então, esse é um cuidado que está sendo tomado aqui na região. Eu já vou comentar, já que eu abri a apresentação, dos outros pontos que foram falados pela diretora do Dipoá. Então, aqui está representando a entrada dos funcionários no abatedouro, quando eles têm acesso à unidade. 100% passa por aferição da temperatura. Um detalhe importante é que a descida dos ônibus é feito ônibus a ônibus. Quando eles chegam à frente da planta frigorífica, eles não são todos liberados. É um de cada vez e no portão de entrada. Então, eles saem caminhando de dentro do ônibus, respeitando o distanciamento entre eles, para minimizar qualquer possibilidade de contaminação. E de aglomerações, né? Porque exato, as esperas, as descidas. Mais adiante, aqui na ilustração, vai mostrar também a questão das máscaras que são fornecidas para a empresa, tanto durante o turno de trabalho, que são feitas 5 trocas, quanto a máscara que vai com o funcionário para ele retornar à sua casa, e a máscara que é para quando ele vem de casa para o trabalho. Então, quando existem casos suspeitos, por exemplo, de temperatura elevada, ou de qualquer item da anamnese que é perguntado funcionário por funcionário, por exemplo, eles perguntam, fulano, tu estás retornando das férias, tu tiveste algum sintoma, e aí eles elencam os principais, né, para o funcionário, teve algum desses aqui? Não teve? Alguém da tua família com sintomatologia, alguém em isolamento domiciliar? Então é feita toda uma pergunta. Isso tem demandado bastante tempo da empresa, porque vai restringindo a entrada dos funcionários dentro da planta. Os equipamentos de proteção individuais são todos providenciados pela empresa, tanto viseiras, óculos, máscaras. No caso de luvas, já era de uso regular dentro da fábrica. E também os colaboradores terceiros têm que usar toda a proteção e está se restringindo ao máximo qualquer tipo de visita desnecessária. Somente aquelas que são obrigatórias para a continuidade da operação. Álcool gel é disponibilizado, álcool gel 70%, né, em todas as áreas internas, externas, e também o álcool 70%, dependendo do local.
continuamente todos os corrimões, torneiras, barreiras sanitárias são higienizados. Fica uma pessoa constantemente só executando esse trabalho. Tem uma outra que faz sanitização de vestiários através de pulverização de todas as superfícies. Tá? E aí tem uma outra ali da imagem anterior que ela faz a esfrega propriamente dita. E depois passa este funcionário aqui realizando a aspersão de produto químico. Aqui é demonstrando na nossa sede do CIF, isto foi uma determinação do próprio Ministério da Agricultura, que em todas as trocas de turno fosse feita uma higienização completa, ou seja, lavagem com sabão e desinfecção com produto químico em todas as superfícies de contato. Aqui só para mostrar como ficou a reestruturação da empresa que nós fiscalizamos aqui em Lajeado. Ela teve que criar essas áreas de lazer novas para obedecer o distanciamento pré-definido. Além disso, são organizadas filas de entrada e saída. Os funcionários têm que caminhar sobre essas linhas aqui, no caso verdes, e obedecer o distanciamento das linhas amarelas transversais. Então, os funcionários vão fazendo voltas, porque são muitos, são milhares, até poderem adentrar a fábrica. Os funcionários de colete amarelo são os vigilantes do cumprimento de todas as medidas de prevenção. Aqui foi citado pela diretora também, o trabalho na sala de cortes, com divisórias entre todos os funcionários para reduzir a possibilidade de contaminação. Uma outra medida que foi tomada foi a instalação de telas em todas as áreas fechadas para que pudesse ser feita o trabalho de higiene operacional sem que os funcionários responsáveis por isso ficassem enclausurados no mesmo ambiente. Então, máscaras foram disponibilizadas em 100% para os colaboradores, sendo feitas 5 trocas desde o início do turno de trabalho. Os refeitórios, o da esquerda ali está mostrando o refeitório original, teve que ser todo modificado para que se deixasse o espaçamento entre os funcionários que estão se alimentando. Então, eles só podem sentar onde tem as cadeiras que estão aparecendo. A imagem da direita é um refeitório de campanha, que então foi improvisado para poder atender o número de funcionários que trabalham aqui no estabelecimento. E segundo exigência do Ministério Público do Trabalho, o distanciamento Vocês estão escutando? Acho que falhou a conexão. Ali, acho que a gente pode, então, seguir, porque quando ele voltar, a gente passa a palavra de novo para ele. Vamos seguir para a segunda pergunta? Exato. Esses Então, casos, assim, exigido é de 1,80 m. Ok, retornou. 1,80 m. Charlie realmente retornou. Isso, 1,80 m entre os colaboradores. E tem uma funcionária com jaleco amarelo, que ela é responsável para cada saída do funcionário após a refeição realizar a passagem de álcool 70% na mesa para realizar a desinfecção. Aqui é demonstrando o sistema de restauração dos funcionários, que mudou, não é mais para o sistema de buffet, são entregues marmitas prontas para cada funcionário, para evitar a contaminação entre um e outro. E aqui que eu cheguei na pergunta. Demorei, mas cheguei, viu, Charlie? Sobre os testes de PCR e imunocromatografia, que a gente chama aqui de teste rápido. Então, existem várias formas de executar. Claro que nós, auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura, não temos o poder de deliberar como a empresa vai atuar nesse segmento de saúde humana, porque isso é prerrogativa do médico do trabalho sob a fiscalização dos órgãos competentes, como a vigilância sanitária e o próprio Ministério Público do Trabalho. Mas realmente a gente realiza assim uma espécie de observação e comunicação à nossa chefia, caso o 10º CIPOA, que se reporta diretamente à diretora do DIPOA, a doutora Ana Lúcia.
Então, aqui, qual é a sistemática? O PCR só é realizado após haver resultado positivo no teste rápido. E esse exame de PCR é que vai determinar o afastamento ou não. Obviamente, ligado à sintomatologia clínica avaliada pelo médico do trabalho, considerando que também existe uma janela de detecção do teste rápido, até a formação das imunoglobulinas M e G. Só o teste rápido negativo, ele não garante que o funcionário não esteja no início da infecção, porque neste momento ainda não foram formadas pelo sistema imune do ser humano os anticorpos. No caso aqui, qual é a sistemática que está sendo feita na prática? A empresa está isolando em domicílio todo e qualquer funcionário que possua sintomas gripais. Como padrão, pela orientação do órgão de saúde, 14 dias. Os testes, porém, eles auxiliam muito na tomada de ações. Aqui o que tem se visto, que 80% dos testados já possuem anticorpos. Imunoglobulina G, M ou ambos. E mesmo tendo esses anticorpos, eles não tiveram sintomas ou apresentaram uma sintomatologia leve. Após realizar os testes de PCR, então, para identificação viral, se chegou ao resultado, que é tudo, estou falando regional, né, de que somente 5% dos positivos no teste rápido tiveram positividade em PCR. Ou seja, eles já eram considerados recuperados de infecção. E como dito ali em cima, maioria não teve sintoma ou teve sintomatologia leve. Se tiver mais alguma pergunta que eu não tenha respondido, por favor, Charlie. Sim. Não, a gente vai voltar nesse ponto no final do último bloco, mas eu acho que ficou muito claro. Não é fácil, né, Ana, Guaíba, aí, você trabalhar com milhares de colaboradores e adotar na prática, intensificar medidas de distanciamento, principalmente nós brasileiros, né, que adoramos dar um abraço, uma aglomeração, né? Eu imagino que na rotina dos frigoríficos isso esteja sendo bem difícil de aplicar, mas nós gostaríamos de reforçar todo o empenho que tem sido feito e a união de todos os órgãos nesse sentido e as orientações claras, documentais, de como devemos seguir. Eu gostaria de passar agora a palavra para os Estados Unidos, com o Eduardo e com o Piva, né? Estados Unidos, vocês enfrentaram recentemente as grandes plantas aí frigoríficas, né? Tiveram paralisações significativas, reduções do volume de abate, né? E a gente sabe que realmente as medidas nos frigoríficos, como a Ana e o Guaíba falaram, a gente sempre trabalhou com altos padrões, né? De segurança do alimento, medidas protetivas. Mas o que mudou para vocês na prática e o que Eduardo e Piva, vocês podem compartilhar conosco em relação ao enfrentamento dessa pandemia e em relação principalmente à questão do fechamento dos frigoríficos que vocês tiveram que reorientar. Piva, eu gostaria de passar primeiro com o Eduardo para falar sobre a indústria e depois você um pouco mais na agropecuária, como que vocês se reinventaram em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, Eduardo, com você. Tá, obrigado, Charlie. Acho que foi muito interessante ouvir tanto a doutora Ana quanto o Adriano falando no começo, porque a gente vê que como indústria, mesmo globalmente, pelo menos entre Brasil e Estados Unidos, a gente está muitíssimo alinhado, né? Porque não tem, acho que não tem nenhuma grande diferença do que foi relatado como medidas preventivas e medidas estruturais que foram implementadas aí no Brasil. Não tem
nenhuma diferença muito grande aqui com os Estados Unidos. E o nosso protocolo interno da JBS é 100% alinhado com isso, né? Uma das coisas que a gente aprendeu é que a educação dos nossos colaboradores, né, como se comportar também fora do frigorífico, fora das nossas unidades, seja produtiva, seja escritório, também é fundamental, né? Dos portões para dentro a gente tem até algum tipo de controle, né? Mas dos portões para fora não. Então, educar, fornecer os materiais, seja o álcool em gel, seja qualquer líquido sanitizante, as máscaras, orientar que use, os cuidados para quando chegar em casa, durante o transporte, isso são fundamentais também, porque no final das contas o que todo mundo quer é proteger as pessoas, né? Estruturalmente, dentro do frigorífico, eu estava anotando os pontos aqui, não tem nada muito diferente. Eu anotei 3 coisas aqui, ou 4, que eu acho que eu posso compartilhar também, que são adicionais às que foram faladas, né? Você me pediu, Charlie, para falar sobre transporte, aqui um pouco diferente, porque as pessoas demandam menos transporte coletivo aqui, ou fornecido pela companhia, do que no Brasil. São realidades distintas, mas aqui também tem essa questão, porque as pessoas fazem o famoso carpool, né? Então, uma pessoa tem carro e outros 3, 4 vão com ele, voltam e tal, e que a gente até sempre incentivou, porque é economicamente vantajoso, é ambientalmente correto, então tem um monte de benefícios, mas nesse momento, talvez os benefícios não paguem o risco, né? Então, mas a gente também tem orientado, tem dado máscara, para os que fazem esse transporte solidário de forma um pouco mais formal, a gente deu os termômetros para fazer a medida de temperatura também antes de entrar no carro. Então, essa parte externa também acho que é muito relevante. Outra coisa que a gente viu que é muito importante também é toda a parte de comunicação, sinalização. Aqui nos Estados Unidos, a gente, como tem muito imigrante, então às vezes a gente tem que colocar em 7, 8, 9, 10 idiomas o mesmo tipo de comunicação, porque senão a informação não chega, né? Eles não conseguem entender. Então, todas aquelas placas, né, quando as pessoas estão chegando, acho que o doutor Adriano falou disso, né, que faz aquela entrevistinha, você teve de férias, no feriado o que você fez, você tem algum sintoma, então aquela entrevistinha inicial ali, junto com a aferição de temperatura, a parte de sinalização é fundamental nisso também, porque a pessoa já chega com a mente pronta para responder as perguntas, né? Outra coisa que a gente começou a testar aqui, a gente ainda não tem os resultados, eu estou absolutamente disponível para compartilhar quando a gente os tiver, é a instalação de lâmpadas ultravioleta e plasma para limpeza de ar, né? Então, adicionalmente a todos os requisitos de limpeza de ar, troca de filtro, quantidade de vezes de troca por hora, a gente está colocando lâmpadas ultravioleta e um equipamento de plasma bipolar que teoricamente elimina qualquer micro-organismos que estejam no ar. Então, eu recebi os dados na semana passada do antes e agora a gente está coletando os dados do depois, mas independente disso, a gente já está implementando em todas as unidades, porque a gente tem dado suficiente de pesquisa anterior que faz sentido. Estamos colocando o máximo de equipamentos que você não precisa tocar, desde relógio de ponto, dispenser automático para sanitização de mão. Algumas coisas são... Estão fazendo, Eduardo, em relação ao ponto, que isso foi uma das medidas que o Ministério Público também pegou muito no Brasil, a questão do ponto. Como é que vocês conseguiram contornar? Eu posso dizer que a gente está no gerúndio, a gente está contornando, né? Porque a medida de curtíssimo prazo foi colocar muito mais relógios de pontos para diminuir a aglomeração e manter o fluxo das pessoas. A segunda medida que está em curso é o relógio de pontos sem que a pessoa tenha que tocar. Então, aproximando o crachá, ou então já tem uma tecnologia que faz por celular, quando você entra, tem algumas limitações por questão de o que pode entrar na fábrica, o que não pode e tal, mas o que a gente está indo para agora é para o relógio de ponto que você não precisa tocar. Você aproxima o crachá e aí já está feito o ponto.
né? E o distanciamento, divisórias acrílicas, vocês, plástico, estão realizando também, principalmente abatedouro de aves, né? E o espaçamento, como é que vocês estão trabalhando? O Adriano mostrou para a gente muito essa questão das divisórias, proteção. Absolutamente igual. As fotos que o Adriano mostrou representam exatamente o que a gente tem feito aqui, com pequenas variações, o que inclui o escritório, né? O nosso escritório aqui está todo a gente levantou as divisórias com acrílico, né? A gente ainda não trouxe 100% de volta, mas a gente levantou as divisórias com acrílico. Uhum. Então, muitíssimo alinhado. A questão de... Vocês tiveram que reduzir muito o volume de abate, né? Como é que vocês contornaram essa situação, Eduardo, independente da espécie? Realmente isso é, sem dúvida, um dos principais desafios, né? Mas isso não está à frente da segurança das pessoas, né? Na parte de aves, no frango, a gente não teve nenhum fechamento de planta. A gente teve algumas reduções localizadas que não impactou na nossa produção em geral. E também, como a gente já preveu uma redução de demanda por causa da crise, a gente antecipou um pouco também a redução de produção, né? Então, a gente conseguiu segurar a cadeia produtiva lá atrás, porque no frango a gente é 100% integrado. No boi, como a gente é 100% não integrado, então, em termos de impacto para a cadeia de valor, e o boi, se ficar no campo um pouco mais de tempo também, o impacto é menor, diferente do frango e dos suínos, que você fica uma semana a mais, alguns dias a mais no caso do frango, já muda muito o peso, e aí você entra num problema totalmente diferente. No boi, a gente não tem esse problema. E no suíno ficou um pouco no meio do caminho, porque a gente não é 100% integrado, aqui nos Estados Unidos pelo menos, então a gente consegue segurar uma parte deixando de comprar, o que não cria um problema para o produtor de todo jeito, né? Então teve esse desbalanceamento na cadeia, porque ninguém esperava uma ruptura igual a essa, né? Mas a notícia boa é que nos nossos abatedouros aqui dos Estados Unidos, de frango, de suínos e de bovino, a gente está rodando todos, então não tem nenhum parado. Na parte de boi, a gente está praticamente na capacidade normal, antes do problema, né? E nos suínos a gente está quase lá. Então, esse impacto já vem. Então, no nosso caso, a gente não teve que fazer eutanásia de animal, a gente conseguiu contornar isso razoavelmente bem, né? E agora a gente tem voltado, porque os Estados Unidos está, em termos de ciclo de infecção, está um pouco à frente do Brasil, talvez umas 3, 4 semanas, né? Vocês veem a curva de novos infectados nos Estados Unidos como um todo, já passou do pico, né? A gente chegou a ter dias de 35, 40 mil novos casos, agora a gente está na faixa dos 20, então o pico já foi. Então a gente já está na descendente. O Brasil ainda está subindo, infelizmente, né? Então a gente está em ciclos diferentes, então a gente já está com uma tendência de voltar um pouco mais à normalidade em termos de produção. Em termos de demanda, não 100%, porque as economias não estão 100% abertas, né? Mudou muito o mercado, Eduardo? Mudou bastante, porque o food service, que é a parte para restaurantes, ele simplesmente interrompeu, né, overnight, né, de um dia para o outro. Então, a gente tem que fazer muito redirecionamento de produção. Mas, em compensação, os supermercados, o varejo, aumentou muito também, né? Tanto que todo mundo viu na TV aí a corrida aos supermercados, as gôndolas vazias e tal, etc. Então, teve aquela demanda muito grande, as pessoas estocando em casa. Então, teve um shift importante de mix, né? Que a gente teve que ser ágil para poder conseguir fazer. Conseguimos contornar razoavelmente bem. E aí uma volatilidade muito grande na demanda, né? Então a gente teve semanas horríveis em termos de demanda, teve semanas com demanda muito alta, então níveis de volatilidade jamais vistos, né, em tão curto prazo, né? E você acha assim que é uma tendência a automação nos frigoríficos devido a todo esse cenário? O que você acha que vai mudar em relação às indústrias, Eduardo, assim, pós-pandemia? Só antes de eu responder, são 10 segundos, só referenciando uma coisa que o Adriano também falou, que em torno de 80% são assintomáticos, né?
Adriano. Então, o número também bate. Os números que a gente tem aqui é em torno de 70% a 80% assintomáticos também. Então, que gera um pouco de conforto de um lado e um desafio gigante do outro, né? Porque só na anamnese ali, talvez você não consiga pegar alguém que é um vetor do vírus, mas é assintomático, né? Então, cria um pouco mais de desafio. Voltando ao ponto da automação, a automação já é uma tendência, eu acho que não é nova. Talvez, eu imagino que isso vai acelerar um pouco mais o ritmo, né? Talvez vai mudar um pouco a conta do payback, né? Porque a automação sempre vem associada à conta de investimento-retorno, e essa conta de investimento-retorno vão ter mais variáveis hoje, então talvez acelere um pouco mais essa parte, né? E novos projetos seguramente vão ter desenhos diferentes, considerando variáveis que a gente não considerava no passado, porque simplesmente porque elas não existiam, não é porque a gente as ignorava, acho que é só porque elas não existiam, né? Vocês estão trabalhando também com testagem em massa nos colaboradores dos frigoríficos? Como é que vocês estão conduzindo, Eduardo? Eu estou aproveitando o Eduardo e depois eu vou passar para a Ana, para o Piva, em virtude do horário dele, né? Então, eu queria que você comentasse se vocês estão testando em massa, testagem, né, em grande parte dos funcionários, ou que medidas vocês estão realizando nas indústrias? A gente tem feito testagem em massa em locais quando a gente entende, nós, companhia, e também as autoridades locais, aí a gente está falando de prefeitura, departamento local de saúde, quando a gente entende que faz sentido, quando aquela região passa a ser um hotspot, do jeito que chama aqui, né, uma região que tem um nível de contaminação grande, que a gente entende que faz sentido, que isso vai ser benéfico para a população como um todo e para a gente, para tomar uma decisão, se a gente continua rodando frigorífico, em que níveis de produção a gente continua rodando, sim, a gente tem feito. A gente, não posso dizer que a gente está fazendo em todos, a gente tem cerca de 60 abatedouros aqui nos Estados Unidos, não quer dizer que a gente está fazendo em todos, não só abatedouros e fábricas de processados, mas a gente fez numa parcela significativa. E onde estão as áreas mais críticas para vocês atenderem? E que você vê hoje, assim, que você respira fundo, Eduardo, e diz, vamos lá. Isso que realmente a gente pensa que é complicado, e nós aqui tudo com português, você falando que você tem que fazer capacitação, são mais de 10 línguas, idiomas, aí não é fácil, eu imagino. Então, o que é mais crítico, assim, que vocês, quais as áreas que você acha mais complicada aí, que você poderia compartilhar conosco? Eu acho que em termos, assim, se eu entendi bem sua pergunta, em termos de áreas físicas dentro do frigorífico, assim, as áreas comuns são as áreas comuns onde tem tipicamente concentração de gente, são as mais desafiadoras, né? Então, também vi aí o refeitório de campanha, algumas tendas e tal. Se eu te mandar foto daqui, vocês vão ver exatamente a mesma coisa. Isso é bacana, porque a gente está na mesma linha, né? Mas a gente tem que criar as condições e tem que dar educação também para as pessoas, porque senão as pessoas acabam sentando junto, na hora do break, na hora da troca de roupa, acabam conversando. Então, é natural do ser humano, a interação é natural, né? Então, é um comportamento esperado, que precisa ser diferente e muito diferente do que sempre foi tradicionalmente. Então, por isso que eu voltei nessa parte educativa, porque a gente pode criar as condições, a gente coloca a gente para educar, para fiscalizar, para dar feedback, mas a parte educacional ela é fundamental. Então, em termos de áreas, as áreas mais desafiadoras são as áreas comuns, porque as áreas produtivas, com as intervenções, você coloca a máscara, coloca o face shield, né? aquela proteção, você coloca a barreira física com acrílico, com plástico, seja com o que for, né? A gente controla um pouco mais. As outras são sempre um desafio adicional, né? A gente controlar. Principalmente aquelas áreas que você tem muito fumante, né, e que você tem que, muitas vezes, né, e ele não pode tirar a máscara, ele vai para áreas e que vai o extra, né, que tu tem que estar lá sempre avaliando e tendo um responsável, né, imagino que seja muito desafiador mesmo, assim como o Guaíba mostrou, né, os pontos de aglomeração no embarque e desembarque de ônibus, né? Evitar essas esperas, porque é automático das pessoas, né? E as pessoas acabam esquecendo, né?
Então, essa educação é fundamental. Para você ter uma ideia, entre pessoal adicional para sanitização de áreas e o pessoal para poder fazer a educação das pessoas, né? Educação e fiscalização, porque você tem que fazer as duas coisas, né? A gente contratou aqui mais de 1.000 pessoas. Encareceu muito. Então, mas é segurança do colaborador, né? Então, foi inevitável, a gente fez e faz parte do custo de operar uma companhia desse tipo, nesse tipo de negócio, nessas condições. Quantos mil funcionários estão conectados hoje à JBS Americana? 65 mil. Ok, desafiador. Então, passar um pouquinho a palavra agora para o Piva. Piva, na agropecuária aí, como é que a agropecuária está se remodelando aí, esse novo cenário? A indústria é desafiador, mas o campo não é muito diferente, né? A gente tem os mesmos desafios, mas numa proporção menor que 65 mil aí. Como é que vocês estão trabalhando, Piva, no campo, em relação a reduzir os riscos? Eu acho que os riscos são bem menores, como você falou, pelo volume de pessoas, pelo número de pessoas. Você nunca vai ter numa granja, normalmente 15, 10, 8, 20 pessoas. Não tem, é muito difícil ter mais do que 20 pessoas. Muito diferente de um frigorífico que tem 2, 3, 4 mil pessoas, né? Então, mas isso também não implica em certas mudanças ou ajustes. Tá? Como o doutor Eduardo colocou, as granjas também têm o mesmo, não digo dilema ou problema, mas a mesma situação, que são as diferentes culturas, pessoas de diferentes nacionalidades, que você tem, até certo ponto, dificuldades de comunicação, tá? Para entender tudo o que está acontecendo. Tá? O que o pessoal tem feito é basicamente comunicação, educação, não os donos ou principalmente as grandes empresas não negligenciar que tem um grande risco. O transporte, como foi falado, ou seja, dificilmente tem um ônibus para transportar as pessoas. O transporte é basicamente feito pelas próprias pessoas, tá? Elas que chegam para trabalhar. Lógico, o controle da temperatura, ou seja, banho horário diferente, chegada na granja horário diferente, saída horário diferente, refeitório, ou seja, acabou aquela reunião de almoço ou do break que eles falam, ou seja, deixou de existir. São uma série de outras coisas. Lógico que uma granja é muito diferente do que um frigorífico pela dispersão das pessoas. Numa granja, por exemplo, de 5 mil fêmeas que trabalham, digamos, 12, 13, 14 pessoas, uma granja de 5 mil fêmeas que tem aí uma grande quantidade de metros quadrados, dificilmente vai ter 2, 3 ou 4 pessoas todas juntas, trabalhando juntas. Tá? Mas nem por isso também deixaram de ser tomadas as precauções. Os casos mais de maior nível, grau que aconteceram, foram 2 granjas grandes, que as pessoas, 70% dos funcionários passaram a ser positivos, mas foi porque, basicamente, eles conviviam todos no mesmo ambiente. Tá? E isso fez com que, lógico, se contaminou e talvez tenha sido muito mais pela convivência na casa, tá? Do que propriamente pela convivência, pelo trabalho dentro das próprias granjas. Tá? O que tem sido feito para complementar aí a que o doutor Eduardo estava comentando, e tanto a nível frigorífico quanto de granja, definitivamente que a rotina de trabalho mudou, tá? Que os procedimentos mudaram, tá? Que o fluxo de pessoas mudou. Tá? Frigoríficos de uma forma, granjas de outro, tá? Mas teve grandes mudanças. Tá? Não chegou... a situação a nível de granja foi muito menor. O problema das granjas maior não é a contaminação de pessoas, é a falta de saída dos animais. Se não sai os animais para o frigorífico, ou do sítio 3, ou da área de bordo, represa os animais que estão sendo desmamados, e isso gera todos os problemas que estão sendo gerados. Tá?
em termos de fluxo de animais. Tá? Então, isso que tem sido o problema maior. Tá? E quantos animais foram sacrificados ou de forma de eutanásia e que vão que não vão para o consumo, para a linha alimentar, é um número que ninguém nem gosta de comentar, mas é um número significativo. Quando a gente conhece as empresas e sabe quanto cada um está sacrificando. Por que tem que sacrificar? É aquilo que o doutor Eduardo estava falando, ou seja, o frango e o suíno chega, se ficar uma semana a mais ou 15 dias a mais, o peso sai da linha do que o esperado, e com isso o pessoal não tem outra opção a não ser fazer o sacrifício, a eutanásia desses animais. Então, o que mais tem mudado? Lógico, a forma de trabalho, o layout do fluxo das pessoas, tudo isso aí tem sido mudado, principalmente a forma como as pessoas convivem. E não é somente dentro das granjas. As empresas, os proprietários, os gerentes, os diretores têm se preocupado bastante em levar para os funcionários, comunicar com os funcionários dos riscos. Tá? Uhum. Isso sim, ou seja, tem gente, como em todos os países, tem gente mais sensível e tem aquele que acha que nunca vai acontecer com ele. Tá? Mas as empresas têm feito um bom trabalho nessa linha de tentar educar ou de levar para as pessoas essa preocupação. Eu vou voltar com a palavra. Obrigada, Piva. Vou voltar de novo com o Eduardo, porque eu sei que o tempo dele é curto. Vou pedir licença, Ana e Guaíba, para a gente reconduzir para o Eduardo, né, e Piva, porque, Eduardo, você que conhece bem Brasil, quantos anos você está morando nos Estados Unidos? 6 anos. Você conhece bem as duas realidades, né? Brasil e Estados Unidos. Que lições aprendidas aí, e a gente viu que não é muito diferente, sempre a gente fica aqui, o pessoal que está online, eu quero saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, como que compartilha conosco, né, essas informações. Então, você conhecendo o cenário brasileiro, americano, que lições que você traz para nós de aprendizado e que poderia compartilhar? Porque a gente está numa fase um pouquinho diferente em alguns lugares, mas em outros com desafio igual. E o que você tem de aprendizado para nos trazer aí nesse cenário? Claro, claro. Eu acho que eu vou fazer referência ao que o Dr. Piva falou. Assim, o que a gente viu, que quando a gente começou a ter casos, né, nas regiões que a gente opera, a gente não sabia como lidar, né, muito cedo no processo, e onde a gente não tinha caso, estava super tranquilo, talvez a gente estava muito sossegado lá, né? Então, uma das coisas é o seguinte, esse vírus, pelo que a gente tem visto, a taxa dele de contaminação é alta, né? Então, assim, esteja preparado, porque se não chegou, vai chegar, né? Em maior ou menor escala, vai chegar. Né? Então, todas essas coisas que foram listadas aqui, né, em termos dos EPIs até a parte educacional, distanciamento social, as barreiras físicas, todos esses cuidados, vale a pena fazer desde o início. Alguns custam um pouco de dinheiro, outros não custam quase nada e têm impacto muito grande. Então, assim, vai chegar e quando chegar o impacto vai ser grande, né? Então, vamos fazer, não vamos esperar chegar. O quanto antes a gente fizer e estiver preparado, melhor. Então, assim, começar a aferir a temperatura, vamos aferir a temperatura das pessoas, vamos fazer a entrevistinha, vamos garantir que o transporte esteja adequado, vamos fazer isso de largada, porque quando vier, vem com impacto muito menor. Uma outra coisa que, né, grupos de risco, seja qual for a classificação de grupo de risco, tem alguma diferença entre Brasil e Estados Unidos, entre Europa e Austrália, mas independente, todos os países têm alguma definição de grupo de risco. Então, assim, as pessoas que estão no grupo de risco, sugestão, afasta, deixa em casa, ou deixa com trabalho remoto, ou coloca em férias, ou deixa em casa recebendo, seja o que for a política da empresa e o que seja legalmente viável,
mas deixe em casa, porque a gente viu também que as estatísticas para as pessoas de grupo de risco, em termos de fatalidade, elas são, assim, inquestionáveis, né? Então, como o nosso primeiro objetivo é proteger as pessoas, e em fazendo isso, manter o negócio rodando e colocar alimento na mesa das pessoas disponível, de qualidade e no custo acessível, né? Por isso que a gente precisa ter escala, né? Mas proteja as pessoas. Então, coloca o grupo vulnerável fora do risco o máximo que você conseguir, né? Porque isso também é uma lição aprendida, acho que importante, que a gente viu depois que a onda passa, quando você pega a estatística, esse pessoal está muito mais vulnerável a ficar num estado muito mais grave ou até ir a óbito depois, né? Isso acho que é relevante também. E trabalhar muito na educação das pessoas, né? Porque é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. O paralelo que eu fiz aqui no começo foi com os aeroportos, né? Aeroportos antes do 11 de setembro e depois. Antes do 11 de setembro não tinha aquele monte de raio-x, um monte de coisa, tirar sapato, pôr o celular na caixinha e tal. Não tinha nada daquilo, né? O mundo mudou. Então, o Covid, a gente hoje acha isso normal. A gente até fica meio aborrecido, mas acha normal. Já sabe que vai ter e já vai preparado, não é para isso. Já vai com a garrafa vazia, já vai preparado. Então, a gente mudou o comportamento, mudou a cultura. Então, eu acho que essa pandemia que está acontecendo está nos ensinando algumas coisas que a gente também vai precisar mudar de forma estrutural. Gancho, Eduardo, a gente fala muito assim, a gente incorporou isso e principalmente nas questões documentais também. A Ana mostrou aí o Ministério, os planos de contingência, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho o que a indústria fez em termos de documental, plano de contingência, porque a gente tem muitos frigoríficos aqui, mercado interno, serviço de inspeção estadual e municipal acompanhando, e aí eu queria que você, como setor privado, falasse assim, como que você se organizar como equipe, documental, plano de contingência, o que você poderia orientar no sentido de sistematizar esses documentos e colocar na rotina? Eu acho assim, a primeira coisa é formalizar o protocolo. Para você ter uma ideia, a primeira versão do nosso protocolo é um protocolo global, ele vale para a JBS no mundo inteiro e cada um faz as adaptações que precisa, mas a linha mestra é global. Ele saiu em fevereiro, né? Então, e a gente já fez N revisões, porque a gente vai aprendendo, vão saindo legislações, vão saindo mais orientações, então a gente vai revisando à medida. Ele é totalmente diferente hoje do que ele era em fevereiro, eu te garanto, tem muito mais páginas, muito mais completo. Então, assim, formalize, garanta que todo mundo tenha. Uma coisa que a gente fez aqui também é montar um comitê de gestão de crise, com as pessoas que a gente entende que são relevantes, com uma rotina e uma agenda muito bem estabelecida, porque esse é um processo de aprendizagem. Então, aprender rápido, corrigir rápido onde a gente errou, estabelecer o que a gente entendeu que está correto de fazer de forma estrutural e garantir que os recursos estejam lá, é fundamental. Então, a gente tem um comitê global de gestão de crises, a gente tem comitês locais e tem as fábricas, né? Os frigoríficos também têm os seus comitês que tratam disso, para poder manter esse assunto no topo da agenda, porque ele tem que estar no topo da agenda, né? Senão a gente não consegue operar, é tão simples quanto isso. Então, assim, documentar o protocolo, garantir que ele esteja desdobrado da maneira que as pessoas entendam, no nosso caso aqui, N idiomas, todas essas coisas, na linguagem que as pessoas entendam, com foto, da maneira mais simples possível, fazer os registros legais todos que tem que fazer e ter um comitêzinho. Aí cada empresa está organizada de um jeito, tem uma governança diferente, mas, assim, a gente entendeu que deixar esse assunto dentro da rotina normal, talvez ele não fosse tratado como deveria. Então, desde o início, quando a gente viu que isso realmente ia ser um negócio de grande impacto, a gente montou esses comitês de gestão de crise e todas as decisões foram tomadas de forma muito rápida. Ótimo. Eduardo, a gente tem um tempinho aí para uma pergunta, ou como é que está o seu tempo? Eu queria passar primeiro a palavra para a Ana ou o Adriano fazer uma pergunta, e uma pergunta online, pelo menos. Fala, Dani. Vou passar a pergunta online já para o Eduardo, tá? Que foi direcionado para ele, ele já responde para a gente, que eu sei que ele está corrido aí.
E aí, Ana, algum questionamento por parte do Ministério para aproveitar essa cooperação bilateral, né? Não, Eduardo, só para entender um pouquinho como o FSIS vem se comportando com relação a esse tema aí, né? Que assim como nós, a gente tem uma presença oficial nos estabelecimentos de inspeção permanente durante todo o tempo das atividades de abate. Então, como o FSIS, os fiscais do FSIS têm se comportado com relação a isso? Seria o nosso mapa daqui, né? Brasil seria dos Estados Unidos. Olha, Ana, tem sido assim um trabalho 4 mãos, sabe, assim, de uma parceria grande, porque ninguém tinha solução para nada no começo, né? Isso é tudo muito novo para todo mundo. Então, discussão aberta, compartilhamento, testando coisas junto. Então, tem sido um trabalho de parceria. Tem algum sistema específico em termos de monitoramento que vocês conseguiram mapear? Onde estão os casos frigoríficos, alertas? Porque eu vejo muito assim, os sistemas estão um pouco melhores, né? Às vezes, em termos da informação rápida e conectado. Desculpa, Dani, só para aproveitar esse gancho, né? A gente tem uma área que cuida de inteligência artificial e toda essa parte de automação e tudo mais, então a gente deslocou um pouco de recurso dessa área para ajudar a gente a capturar dado o mais rápido possível e transformar esse dado em informação para que a gente possa tomar decisão rápida, né? Então, fazendo correlações entre casos naquela região e como é que isso poderia impactar a gente de forma antecipada, até para tomar decisão de testagem, não testagem, o que a gente faz antes, o que a gente faz depois. Então, na verdade, o que a gente fez foi estabelecer um processo de coleta de dados mais automático possível, né, com relatórios diários ou até numa frequência maior do que isso, porque aí a gente abastece esse comitê de crise, de gestão de crise com essas informações e ali a gente toma decisão. Para te falar a verdade, isso não foi um grande problema. A gente pegou uns meninos, uns gêniozinhos aí de inteligência artificial, eles conseguem fazer uns robozinhos que capturam os dados oficiais, e aí a gente faz essa correlação com os nossos. Ok, Dani. Eu queria te fazer a pergunta aqui do nosso participante, o Gilberto Moacir da Silva. Ele perguntou quais as medidas que tem usado para conscientização e educação para a atividade do colaborador fora da planta. Né, ele apontou aqui que é realmente uma grande preocupação dele, ele queria saber um pouquinho como que vocês estão fazendo aí. Principalmente capacitação, que a gente não pode ter aglomeração de pessoas, vocês estão trabalhando muito online, via celular, também complementando. Isso é uma ótima pergunta. Então, o que a gente fez? A gente fez muita cartilha em vários idiomas, cartilhas simples, bem simples, então que a gente entregou fisicamente, né? Qualquer colaborador novo, isso já faz parte do treinamento de integração, e a gente usa uma plataforma que chama a RapidCast, né, que a gente tem os celulares de todos os nossos colaboradores, então, com uma frequência relativamente alta, no começo estava maior, agora está um pouco menor, mas pelo menos 2 vezes por semana a gente manda dicas ou reforça alguma informação que a gente já passou para eles. Como, por exemplo, a gente teve, há 1 semana e meia atrás, um feriado aqui, que foi Memorial Day, né? Então, a gente sabe, as pessoas feriado tá tudo fechado, vão acabar ficando juntas. Então, a gente mandou um monte de dica antes do Memorial Day. Lembre-se disso, né? E a gente pode fazer isso em vários idiomas. Então, a gente veio com o processo de educação, entregou material junto com material de educação e material de prevenção. Então, os vidrinhos de álcool gel, máscara e tal, então entregou o kitzinho, né? E depois vem com aquele reforço da comunicação com uma frequência relativamente alta, usando basicamente celular, porque a gente tem o RapidCast, e colocando nos quadros de aviso das fábricas, porque o colaborador de linha de produção não tem e-mail, né? E com um dos supervisores, com os colaboradores também, né? Porque é papel dele. Em granja também, Piva, na agropecuária, algum ponto a complementar? Na capacitação, treinamento do pessoal? A nível de granja, todas as empresas estabeleceram, por exemplo, uma reunião semanal, lógico, virtual, tá? Para
comunicar e para manter a coisa viva, tá? É o que mais o pessoal tem feito, tá? Muito num horário específico, uma reunião, tá? Pelo menos uma vez por semana. Eu conheço empresas que até estão fazendo isso 2 vezes por semana, tá? São equipes pequenas, então uma empresa que tem aí 200, 300 granjas, granjas de terminação, granjas de sítio 1, sítio 2, tá? Então, normalmente aqui é difícil a pessoa, o suinocultor só ter uma granja, normalmente é um time de trabalho, tá? Então, o pessoal tem feito isso de forma virtual, com reuniões virtuais, tá? É a forma que mais tem utilizado a nível das granjas. Tá? Em quanto tempo vocês estão prevendo retomar aí uma capacidade normal, ou no novo normal aí, de previsões americanas? Charlie, é muito difícil prever isso. Cada dia de uma vez. Cada dia de uma vez. Mas o que eu posso te dizer é que onde a gente teve a onda do problema mais cedo, a gente já está praticamente num ritmo normal, em termos de capacidade produtiva. Demanda de mercado é outra coisa, porque aí depende de reabertura de economia, restaurantes, hotéis e tudo mais, né? Isso a gente não controla, não sabemos quando vai acontecer. Mas a onda grande já passou aqui, então a gente já está vindo para uma normalidade em termos de estar disponível para produzir próximo da capacidade. Então, o que eu posso dizer, reforçando o que eu disse no começo, no boi a gente já está praticamente lá, né? Nos suínos a gente está indo nessa direção, e no frango, como os abatedouros aqui são menores, então são muitos, são 30, né? No nosso caso aqui, um ou outro que pode estar num hotspot influencia pouco no total, né? O que não necessariamente é o mesmo para os nossos concorrentes. Então, é muito difícil prever. Sendo direto aqui, é muito difícil prever quando a gente vai estar normal. Se é daqui a um mês, 2, Mas eu 3. sei que tu tem que sair, estou preocupada. Você quer deixar uma mensagem final aqui para todos os nossos participantes online, Ministério da Agricultura, todos que estão conectados aí. Eu estou vendo o pessoal da JBS Brasil aí parabenizando. É sempre bom ter brasileiros aí nos Estados Unidos, né, à frente. Alguma mensagem final aí? A mensagem principal é de agradecimento, prazer estar aqui com vocês. A gente aprende muito trocando esse tipo trocando informação e boas práticas e conhecimento, né? Esse é um negócio novo, acho que ninguém sabia como lidar com isso no começo, estamos todos aprendendo, então esse tipo de evento tem muito valor, então a honra estar aqui representando a minha companhia nesse setor, que é o setor que a gente ama, né? Tem paixão por ele, então prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, e me desculpar por ter que sair um pouco mais cedo, mas já tem gente me esperando aqui quase 20 minutos. E fiquei feliz de ver que também não tem grande diferença, o desafio é muito parecido e as ações também são muito parecidas. Maior, hein? Se trabalhar com latino, com americano, com diferentes idiomas, eu não estou achando mais tão fácil assim. Então, assim, foi muito bom ver a apresentação do Guaíba, porque eu estava vendo as nossas aqui, porque a gente compartilhar a Guaíba é a mesma coisa. Então, bacana a gente ver que como setor a gente está bem alinhado e que a gente está trabalhando na mesma direção. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, gente. Prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Voltará num próximo evento nosso, até a série dos 11 webinars. Tá bem. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigada, Eduardo. Guaíba, Ana, gostaria de perguntar, Guaíba que está à frente do CIF, né? Então, assim, houveram interdições, né? A gente teve que reaprender. E aí depois eu quero também que o PIVA complemente, né? Porque foram várias indústrias americanas que fecharam também. Como que vocês conduziram isso? Eu sei que Guaíba e Ana via Ministério da Agricultura, mas sempre é o balizador para a indústria, né? E como que vocês conduziram, principalmente assim, fechou para onde encaminhar os animais, né? Que lições vocês aprenderam com tudo isso, né? Que não é fácil, né? Se você está num CIF que abate aí 500, 600 mil frangos,
dia, 4, 5 mil, 6 mil suínos, né? Então, 800 mil bovinos. Então, assim, como que vocês conseguiram orientar e contornar essa situação, principalmente o Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros, né, que sofreu com a pandemia e o fechamento aí dos frigoríficos, né? Então, se puder começar com o Guaíba e depois o Piva complementa, né? Porque Estados Unidos tem uma outra questão, né? Os volumes muito grandes, não é fácil reconduzir também em abatedouros mais próximos, né? Então, eu gostaria que você começasse com o Rio Grande do Sul, meu país, aí, por favor. Bom, aqui no início, as ações que foram determinadas pelos órgãos de saúde, na pessoa jurídica do Ministério Público do Trabalho, realmente impactaram nos volumes de produção e represaram animais a campo. Nós, que trabalhamos localizados no CIF, na verdade, não participamos da construção logística de abate desses animais. Vão do abatedouro X para um abatedouro Y. Na verdade, o que ocorre são sugestões e propostas oficializadas pelas empresas para abater em um outro local e em uma outra data, em virtude ou das reduções de abate ou das paralisações totais que foram definidas, aqui no caso do Rio Grande do Sul, pelo Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério fica na condição de avaliar se pode atender com os servidores públicos federais o abate naquele local onde a empresa está propondo o redirecionamento dos animais. Uhum. Então, assim, eu não posso te dar, assim, quanto à empresa, quais são as reais dificuldades, a gente imagina várias, né? Como já foi falado antes, nos animais não estando no peso pré-programado, isso interfere no mix de produção. Então, um determinado corte que seria fabricado a partir daqueles animais já não se consegue mais fazer dentro do contrato que foi pré-estabelecido com o comprador no mercado interno e externo. E fica muito prejudicada, inclusive, a agregação de valor ao produto, nessa condição, porque com menos funcionários, tu tem que diminuir a sofisticação dos produtos que estão sendo fabricados e embalados. Uhum. Mas, realmente, assim, ali, o Ministério resumindo... Desculpa, pode falar. Não, resumindo, o Ministério da Agricultura apenas avalia as proposições da empresa, quanto a distâncias, a locais para onde vai abater. O Ministério da Agricultura, né, Ana, tem as orientações que saíram pela SBA de como proceder, né? E aí eu gostaria, porque muitas vezes os colegas aqui na associação perguntam, mas qual é o método de eutanásia para os animais? E a primeira coisa que eu sempre falo é assim, essa seria, né, Piva, a última opção. A gente tem que ter outras opções antes de sacrificar. Então, que orientações que vocês estão trazendo, e saiu o documento pela SDA em relação a essa questão, e a gente sabe que, né, e tem que estar preparado, né, prever possíveis fechamentos, né, e essa conexão com os órgãos ambientais também em conjunto. Aí queria que você comentasse um pouquinho em relação a essas orientações. Uhum. Bom, como você falou, doutor, ou seja, a parte de sacrificar animais ou fazer eutanásia é o último recurso, tá? O pessoal tem atrasado, tenta aguentar até o máximo que você pode, porque ninguém também quer estar jogando fora um produto que está pronto. Mas chega um ponto que, como o doutor Adriano falou, chega um ponto que o mercado já não aceita, ou não, então fica difícil para chegar na linha de abate e ser processado. Então, é o último recurso. Mas o que o pessoal tem feito, principalmente mudanças na forma da nutrição, da alimentação, uma alimentação mais pobre, para fazer com que o animal ganhe menos peso,
Tá? Segure mais tempo no campo, né? Ele fica preso, fica uma semana, 2 semanas a mais no campo, sem estar ganhando muito peso. Torcer para que o frigorífico se mantenha aberto, tá? E possa receber esses animais. Tá? E um outro ponto também, como aqui as instalações são todas elas com cortina, o pessoal tem trabalhado com 3, 4, 5 graus a mais, tá? Para fazer com que o animal consuma menos ração e ele ganhe menos peso também. Tá? Então, é uma combinação de diferentes coisas que o pessoal está fazendo. E, lógico, em algum momento, o suíno que estava destinado para ir para o oeste vai para o leste, ou o suíno que estava destinado a ir para o norte vai para o sul. Tá? Isso também tem sido feito em várias... Apesar de que o americano em si, a estrutura, o sistema, ele não está desenhado para levar suínos de abate. O leitão pequeno anda 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros sem... Ou seja, é uma coisa normal. Agora, o suíno de abate já é bem menos, as distâncias são bem menores. Tá? Mas hoje em dia, esse negócio já saiu do que é o normal. Hoje tem suíno produzido em Iowa ou Minnesota, que acaba chegando em Ohio, porque é o único lugar que tem frigorífico, digamos. Ou que tem ainda uma estrutura que pode direcionar os animais. Mas, mesmo assim, mesmo com todas essas diferentes opções, uma grande parte de animais, infelizmente, foram sacrificados e foram para a compostagem. O sacrifício desses animais tem sido feito em grande parte deles nos próprios frigoríficos. Os frigoríficos estavam fechados, toda a parte que não estava batendo. Eles simplesmente traziam os animais, passavam pela câmara de gás e retornava a carcaça, ou seja, o animal morto, para ir para a compostagem. Né? Mas, infelizmente, teve também granjas que o pessoal não teve essa opção e que tiveram que sacrificar os animais na própria granja e que sacrificar animal numa granja não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável e que tem levado a problemas com a sociedade com os ativistas de bem-estar animal. Né? Mas com certeza essa tem que ser a última opção, né, Piva? Porque há essa cooperação entre os frigoríficos, a necessidade de reconduzir, tentar ao máximo, né, antes de adotar o sacrifício dos animais. Mas, né? Como última opção, ainda tem vezes que ela tem que ser feita, infelizmente. E aconteceu com certa frequência aqui no mercado americano, tanto não na parte de boi, mas na parte de frango e principalmente na parte de suínos. Ok. Para ter uma ideia, hoje o suíno está mais ou menos 3 quilos a mais chegando no frigorífico do que era janeiro, fevereiro. Ok. A mais para todos os suínos é um número grande. Tem várias perguntas chegando, né, Dani? A Dani está aqui me sinalizando. Me deixa eu perguntar, interagir com o público. Então, a gente vai ouvir um pouquinho a Dani aí, né? Que tem o pessoal querendo perguntar aí para todos vocês. Então, pessoal, voltando aí para o começo, quando a gente teve aquela fala inicial aí, tanto da Ana quanto do Adriano, algumas pessoas perguntaram aqui, a Jaqueline Alves, a Betânia Rodrigues Porto, a Glenda Holanda, eles querem saber um pouquinho sobre a publicação do mapa, se há alguma previsão, né, referente a essas medidas preventivas da Covid em frigoríficos, e também queriam saber um pouquinho mais sobre a questão da testagem em massa dos funcionários, né, se vai entrar nessa portaria que vai ser publicada. A norma, como ela está sendo elaborada por 3 ministérios, então ela está demorando um pouquinho mais essa tramitação por conta disso. Ela já foi avaliada pela Conjur do Mapa e está em avaliação pela Conjur que é a consultoria jurídica, né, de cada um dos ministérios, para poder chegar numa minuta final para ir para a publicação. Tem sim uma previsão de que se tenha essa testagem dos colaboradores dos estabelecimentos, caso tenha-se um índice combinado, seja no frigorífico, casos, né, suspeitos, quanto das cidades, para evitar efetivamente que se tenha uma paralisação das atividades do frigorífico. Tem essa previsão.
Então, eu acredito, né, a gente acredita, tem uma previsão que se não sair até o final dessa semana, no máximo no início da semana que vem, a gente tem esse documento publicado. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Tem também aqui uma complemento. Alguém perguntou também sobre essa testagem em massa, se será exigido teste rápido ou PCR, e se será exigido mesmo com um número baixo de casos positivos. Foi a Jaqueline Alves que perguntou. Esse é um ponto que acho que tem que ficar claro, né? Quando realizar o PCR e quando realizar a sorologia, né? Aí eu peço para vocês fazer esse diferencial e principalmente quando afastar o funcionário. Essa regra, como está sendo elaborada pelo MAPA, Ministério da Saúde e Secretaria do Trabalho, provavelmente está sendo levado em conta todas essas conjunturas, seja epidemiológicas, seja tanto de comportamento da doença, essa questão dos assintomáticos, como foi colocada pelo Guaíba, foi muito importante, são de relevância. Então, provavelmente vai ser levado tudo isso em consideração na hora de elaborar-se um plano de testagem dos funcionários pelos estabelecimentos. Guaíba e Piva, querem complementar algum ponto aí da testagem? Deixa para você, doutor Adriano. Sim, eu vou falar da experiência local aqui. Em nenhum momento foi obrigatório a testagem total dos funcionários. Eu digo isso como norma geral. Na verdade, em virtude de números de casos ocorridos nos abatedouros aqui da região, é que o Ministério Público do Trabalho determinou, através de termo de ajustamento de conduta firmado com as empresas, que fosse realizada essa testagem 100%. E ela foi feita, inclusive, para terceiros aqui na região. Mas é difícil impor uma regra nacional geral. Eu penso que é complicado engessar isso, porque existem questões particulares de cada região que tem que ser analisado pela área competente da medicina humana. Cada um responde de um jeito, né? E às vezes pode ter uma sintomatologia que mal se percebe, né? O assintomático, mas o importante, eu acho que também como orientação é saber onde, né, ter os testes disponíveis, né? Porque numa situação que você precise, né, já ter os fornecedores, já ter algum laboratório que esteja colaborando, porque são milhares de funcionários, muitas vezes, né, para a gente estar bem preparado e amparado, né? O Ministério nesse ponto, o Ministério da Agricultura já equipou seus laboratórios federais, né, os LFDAs, para poderem fazer essas análises. Os laboratórios também da Embrapa também são equipados, todo mundo preparado, já realizando essa testagem, não só dos nossos colaboradores, dos servidores do MAPA, mas também recebendo demandas também das secretarias de saúde, das secretarias municipais de saúde, para fazer essas análises. Eu acho que o momento que a gente está, né, Piva, Eduardo, assim, teste não é mais o problema. No início a gente teve muito problema, né, de falta de kit sorológico, né, teste rápido, PCR também. Então, hoje as universidades, Rede Mapa, estão todos operando. Eu acredito que para vocês nos Estados Unidos também esse não seja mais um gargalo, né, Piva? Não, era no começo, mas não mais hoje. Só para complementar aí, o teste aqui foi total, nos frigoríficos que foram fechados, para voltar a abrir, para saber o que fazer. Aí sim eles fizeram um teste geral, tá, para os funcionários. Agora, não como de rotina, testar todo mundo toda semana. Tá? Uhum. Mas agora, para voltar, o frigorífico foi fechado, aí sim eles faziam uma triagem bastante... Uhum. Na unidade toda. Isso. Tá. Dani, como uma pergunta aqui para o Piva, querendo saber um pouco aí até da visão dele que ele tem dos Estados Unidos. A pergunta é do Matheus Bresciani. Ele quer saber que se você fosse um suinocultor aqui no Brasil e tivesse condições de diminuir o peso do suíno, você diminuiria? Até quanto você faria essa diminuição?
Olha, eu acho que para fazer isso eu teria que entender o mercado, ou seja, para quem que estou vendendo e como que está a situação desse frigorífico, desses compradores. Eu, particularmente, acho, sabendo que hoje o suíno está rentável, tá? E a estrutura que tem, como os frigoríficos têm se preparado, eu pensaria bastante se vale a pena diminuir o peso hoje em dia. Tá? Ainda mais com as exportações, né? A não ser que tenha algum problema de fluxo de caixa ou algum risco de frigoríficos fecharem, né? Mas eu não partiria hoje de sair sacrificando animais ou de baixar o peso, porque nos Estados Unidos alguém tentou fazer, ou porque os Estados Unidos, ou porque em alguns outros países tiveram certas dificuldades. Eu pensaria muito olhando como é que está a situação do mercado. Diferencial, assim, mudando um pouquinho também a questão do mercado, né? A gente está por exemplo, aqui no Brasil, exportação, né? A gente está num cenário hoje, tirando a pandemia, né? A gente está num cenário de muita exportação também, o que nos ajuda, né? Comparado também com os Estados Unidos de escoamento, né? E não ter essa queda de preço no mercado interno, né? Então, eu gostaria só de fazer a minha última pergunta em relação à questão de mercados aí, como que vocês visualizam, né, as projeções aí em termos de mercados. Olha, doutor Charlie, ou seja, os Estados Unidos está num ponto até de limitar a exportação. Tá? Por quê? Porque está faltando carne. Eu tenho alguns slides até, posso depois encaminhar para você. As prateleiras, hoje você vai no supermercado, e não só hoje, são semanas seguidas, que você pode sair do supermercado somente com dois cortes, tá? Ou duas bandejas. Tá? Não tem mais carne. Se você for no final do dia, é bastante provável que você não vai encontrar carne, principalmente a carne de suínos. Tá? É a que mais está em falta. Tá? O dia que a minha esposa foi para o supermercado e enviou fotos para mim do que estava, como é que estavam as prateleiras dos supermercados, eu não acreditei, honestamente, tá? Porque a gente não imagina com o mercado que exporta o que exporta, que produz o que produz, que as prateleiras poderiam estar vazias. Hoje é bastante comum. O corte de suínos, ou seja, a carne, basicamente é 60%, 70% mais caro do que o preço médio. Se antes o lombo custava aí $4 o quilo, comprava lombo a $4 o quilo, hoje esse lombo está 7, 8. Tá? E o produtor está perdendo dinheiro. Tá? Uhum. Quem tá ganhando grande parte desse dinheiro hoje são ou seja, é o produtor que está integrado, está dentro do sistema de verticalizado, que tem frigorífico, ele está ganhando bastante. Tá? Agora, aquele produtor independente, sozinho, que vende no dia a dia, esse está tendo bastante dificuldade, infelizmente. Uhum. Ministério da Agricultura, eu vejo o quanto vocês têm, Ana, parabéns aí, toda a equipe, né, do Ministério da Agricultura se esforçado para abrir novos mercados, né, e o Brasil, assim, tem conquistado esses últimos anos aí à frente, a ministra também, quanto tem ampliado as suas exportações, né, então, gratidão aí todo esse momento de pandemia, o esforço de vocês aí em buscar novos mercados para escoamento, porque a gente sabe que poderia ser um caos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o cenário aí de mercados. Tá. Desde que começou a pandemia, a gente tem feito fins soltados, já soltamos, publicamos, né? O departamento publicou 2 relatórios de atividades desde o início da pandemia. A gente já está preparando, já está começando a trabalhar para preparar o segundo para soltar no máximo até no meio da semana que vem. Então, a gente tem percebido que as exportações têm aumentado nesse período, por incrível que pareça, né? Mesmo com alguns estabelecimentos diminuindo a produção
ou com atividades paralisadas por decisão própria, ainda assim a gente tem aumentado as nossas exportações comparando com o mesmo período do ano de 2019. A gente teve um aumento em alguns cadeias, né, de abate de aves e suínos também. A gente teve um aumento comparativo com o mesmo período do ano passado, de 2019. Então, a gente está conseguindo aumentar a nossa produção e manter o fornecimento interno, abastecimento interno e exportar esse excedente. E nessa toada a gente tem, né, alcançado, trabalhado bastante para conseguir novos mercados, né, como alternativa até os que a gente tem hoje. Então, ontem a gente recebeu a notícia de habilitação de algumas plantas a mais 5 plantas para exportação de carne suína e de aves para o Vietnã. A gente teve habilitação de plantas para exportação de carne bovina para a Tailândia. A gente teve abertura de alguns, está tendo abertura de mercados, né, a Tailândia, efetivamente, é um mercado que a gente alcançou agora, conseguiu abrir após pandemia, não só para carne bovina, mas também para lácteos. Então, a gente vem seguindo, trabalhando bastante para conseguir habilitar novos estabelecimentos para outros mercados, para mercados que a gente já tem estabelecido, né? Inclusive para os Estados Unidos, Canadá, e Vietnã, Tailândia, Arábia Saudita. Então, a gente tem conseguido manter as exportações do Brasil para esses países e conseguindo novos mercados. Ok. Pessoal, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, porque a gente já está quase 2 horas. Eu gostaria de ficar muito mais tempo, mas a gente começou uma série. Então, assim, antes da gente ir para os encaminhamentos finais, eu gostaria de chamar a Roberta online, porque quem está escondido, né? Roberta, da plataforma 333, que proporcionou essa conexão maravilhosa para nós, aí com mais de 400 participantes online e várias pessoas... 580 inscritos, Charlie, incrível, né? Imagina, 580 pessoas do setor junto com a gente, um prestígio da 333 poder estar em parceria com a BCS e receber tanto nome de peso no evento, reunir tanto conhecimento técnico, é um prazer estar aqui com vocês. 9 países, temos inscritos de 9 países, até Angola. Então, assim, tudo que a gente puder compartilhar, eu acho que a nossa mensagem tem que ser de união nesse momento, né? Estarmos cada vez mais unidos, cooperação, né? Porque para enfrentar uma pandemia não é uma situação fácil, né? E foi muito bom ouvir o Piva, o Eduardo, né? Porque sempre a gente acha que nos outros países é mais fácil, mas eu já estou achando que é muito mais difícil, né? Trabalhar. Então, assim, eu gostaria só com vocês uma mensagem final aí para o nosso encerramento. Estados Unidos. Viva! Bom, eu acho que primeiro aí, obrigado pela oportunidade de voltar a participar com vocês, tá? Como mensagem, eu acho que ainda a gente está aprendendo, tá? Tem coisa para aprender. Eu acho que como mensagem foi comentado aí, quando vai voltar ao normal, tudo depende do que é o normal. Se for o de antes, de janeiro, fevereiro, acho difícil que nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas de janeiro, fevereiro, tá? Eu acho que se tem uma outra mensagem importante principalmente a nível dos frigoríficos, quem está nessa linha, é a parte da comunidade, tá? Aqui nos Estados Unidos, as comunidades que têm frigorífico, ou seja, ajuda, ou seja, a responsabilidade social, ela tem um grande peso para manter a coisa funcionando. Eu sei que as empresas do dia de hoje são diferentes do passado e assim por diante, mas a responsabilidade social, nesse ponto aqui, ela se potencializou muito mais. Pelo menos eu acredito que não deve ser diferente no caso do Brasil. Pode ter seus riscos, seus desafios, mas até certo ponto
muita coisa entrou junto. E outra coisa que eu gostaria de dizer é usar a ciência a favor da produção, ou a ciência como uma base para tomar decisões. Tá? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aí com vocês. Muito obrigado. Excelente. Guaíba, você que também está na realidade, nas cidades do interior, né, essa responsabilidade social, passa a palavra e depois a Ana encerra conosco. Bom, de minha parte, também agradecer o convite de participar desse evento virtual, agradecer ao chefe do 10º CIPOA e à diretora do IPOA que autorizaram a minha participação, porque senão eu não poderia estar aqui. E eu gostaria de comentar que é compreensível nós não termos nos preparado da forma ideal para essa pandemia, considerando que a maior parte da população mundial nunca havia vivenciado um evento dessas proporções no mundo. Mas para as próximas pandemias que eventualmente ocorram, porque existe especulação, inclusive no meio científico, de que outras ondas virão, o ideal é se antecipar com as ações a partir do aprendizado que estamos tendo. Eu gostei muito da observação do colega que antecedeu, comentando que nós estamos no gerúndio, estamos aprendendo, fazendo, porque é um processo de contínua educação, inclusive para nós que somos da área da saúde animal. Muito obrigado. Ana? Exatamente. Eu também agradeço o convite para participar do evento. Conciliar a agenda não é fácil, principalmente nesse período. A gente tem sido muito demandado e as respostas têm que ser super rápidas, né? Porque o momento exige isso. Que a gente, quando efetivamente voltarmos ao novo normal, né? Chegarmos ao novo normal, que a gente possa tirar a lição desse momento e efetivamente poder nos antecipar e termos ações mais rápidas para poder superar esses eventos que possam vir a ocorrer novamente de maneira mais rápida e assertiva. Porque efetivamente é uma novidade mundial, né, para todos nós nessa geração. E então a gente está aprendendo efetivamente dia após dia. Que é efetivamente que agora a gente possa tirar essa lição e poder estar mais preparado daqui para frente. Mas o Ministério da Agricultura tem trabalhado, né, vai seguir trabalhando bem duro para que a gente possa passar esse momento de crise mais fortalecido, tanto como país, como produtor, grande produtor, né, o nosso agro, sair mais fortalecido desse momento. Muito obrigada, Piva, Guaíba, o Eduardo, que já está na reunião, Ana, por disponibilizar, assim, vocês são nossos espelhos, né, aí no Serviço Veterinário Oficial, Piva na genética, na agropecuária. Então, obrigada por vocês compartilhar o melhor conosco, né, esse momento. E agradecer também a todos vocês, internautas, que estão online, que permaneceram, e lembrando que nosso próximo webinar vai ser sobre saúde única, zoonose, segurança do alimento, com Marcos Young, e com o painel também, o contraponto das indústrias, como que elas estão enfrentando aí os representantes dos frigoríficos, né, a condução de proporcionar a melhoria para a segurança dos colaboradores aí de frigorífico, porque a responsabilidade é grande, né, da manutenção do alimento à mesa do consumidor, mas sem fragilizar, né, quem está na linha de frente e trabalhando para que não falte alimento, né. Então, eu acho que a mensagem que o Piva mostrou para nós, Estados Unidos, né, o quanto está havendo problema de desabastecimento, então é algo que a gente não quer enfrentar, né? E para isso a gente vai ter que, cada dia de uma vez, né?
a gente ir se remodelando, aprendendo, porque viver uma pandemia não é fácil para ninguém, né? Então, assim, para nós ainda, reforçando o que o Guaíba falou, é a primeira vez, né? Se fosse na Ásia, já seria uma coisa mais normal, né? Usar máscara, então, assim, a dificuldade, e a gente tem que entender as limitações, né, de cada um frente a essa realidade. Então, conte conosco, a gente vai estar compartilhando e unindo, e dia 17, então, teremos o nosso próximo webinar aí da série. Muito obrigada a todos vocês. Passo a palavra para a Dani para encerrar. Pessoal, muito obrigada aí por ter acompanhado a gente até esse momento. Agradecer também aí os nossos palestrantes, né? Até o Eduardo, que teve um compromisso, mas também contribuiu muitíssimo aqui para a nossa discussão. Agradecer também a Roberta, em nome daí de toda a 333, né? Não só o Brasil, mas também do Reinaldo, que acompanhou a gente, deu todo o suporte. E pedir para vocês ficarem atentos aí às nossas redes sociais, tanto da ABCS quanto da 333. Então, seguir a gente no Facebook, no Instagram, né? Aqui do parte da BCS é o @BCSagro. Nós também estamos no LinkedIn, também publicando sempre conteúdos voltados para a cadeia, então convidamos todos a seguir, a participar conosco dessa conversa que rola nas redes sociais aí, nesses 3 canais. E eu queria que a Roberta também falasse os canais dela para vocês poderem seguir também e ficarem de olho nas nossas próximas programações. Acho que o Piva, Sim? você quer comentar? Eu senti que você estava ali, não? Não. Eu estou muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que a mensagem não tenha sido negativa, mas infelizmente é uma realidade que a suinocultura americana passa. Tá? O bom é que todos os mercados que os preços estão se recuperando, tanto no México, como no Peru, como na Colômbia, como no Equador, os preços voltaram a subir, tá? Não estão tão deprimidos como estavam algumas semanas atrás. Tá? Ok. Roberta? Perfeito. Obrigada, Dani, pela introdução. Um recadinho para todo mundo que está aqui com a gente, que se inscreveu. A gravação do webinar vai ficar disponível, né? Todo esse evento foi gravado e vai ser enviado por e-mail para todos os inscritos no evento, tá? Então, quem tiver se inscrito lá, a gente vai enviar a gravação. Agradeço a BCS pela parceria, né? E muito obrigada. Vai ter uma série de eventos agora, né, Charlie? Até o final do ano teremos uma série de eventos com renomados nomes, como foi esse inicial. E agradecer mais uma vez em nome da 333 a Ana, o Adriano, o Piva, o Eduardo, que com certeza contribuíram muito para todos nós do setor, né? Foi enorme o aprendizado. E contem com a 333 também, que a gente vai estar sempre trazendo informação de qualidade para vocês. Ana, rede social, Ministério da Agricultura, alguma sugestão? Várias. O mapa está no LinkedIn, o mapa está no Instagram e também está lá no Facebook, também divulgando todas as novidades, todos os procedimentos que o mapa vem adotando. Tem sempre alguma novidade lá, porque a nossa ministra Tereza Cristina está divulgando lá nas nossas redes sociais. Tá bom. Piva, alguma sugestão de rede social? Olha, eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho que a divulgação é muito importante, principalmente no momento desses. Tá? Estamos confinados, né, Piva? Então, a divulgação é só online, né? Que a gente consegue se comunicar, infelizmente. E a Roberta tira de letra com essa plataforma. Então, assim, se vocês puderem compartilhar também, Ana, assim que sair esses documentos, passar para a Roberta, porque ela tem um alcance aí, a gente já viu, todos, não só América Latina, países sul-africanos aí, então, assim, a gente consiga chegar aí a todos, tá bom? Obrigada, Adriano, aí também, em especial aí, porque vocês... né? Todos nós fazemos a diferença, sempre. Obrigado, um grande abraço. Tchau, obrigada, até a próxima. Tchau. Mais.